Aqui é o Vini Silva, primeiro vídeo, falar um pouquinho sobre resenhas de coisas que eu ando lendo. A primeira que eu escolhi foi uma obra recente que eu terminei de ler, um mangá chamado Ubelblatt. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, vai discutir um pouquinho sobre os aspectos dele, falar um pouquinho sobre o autor, sobre as coisas, e no final eu vou dar uma nota pra esse mangá. Na verdade eu quero dar uma nota pra tudo que eu tenho lido, de tanto se for um livro, um mangá, de repente ler alguma história interessante, algum conto. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e a gente vai discutindo aí num formato que eu tô tentando montar ainda, assim, vai ficar uma coisa mais legal, direcionada, mais dinâmica, mas por enquanto vai ser assim, tá, galera? Então esse quadro aqui, por enquanto, eu vou chamar ele de o que eu tô lendo, ou o que eu li, ainda não sei, a gente vai descobrir, de repente, põe seu comentário aí, a gente pode falar sobre isso. E é isso aí, galera, vamos lá. Então, pessoal, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ubelblatt, eu sei, o nome é meio estranho, então eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui. Ubelblatt é uma obra, um mangá de Dark Fantasy, que foi lançado em 2004 lá no Japão. Ele foi lançado de 2004 a 2009, ou seja, é um mangá que já acabou. Ele tem 170 capítulos e 24 volumes. Ele foi escrito pelo Itoruji Shiono. Isso, Itoruji, vou colocar o nome dele aqui também. Eu tentei pesquisar uma coisa sobre esse autor, eu não vi que ele tinha... ele tem algumas outras obras, mas nada muito tão famoso quanto o Ubelblatt. Como eu estava dizendo, essa obra ela é de Dark Fantasy, voltada para o público mais velho, né? No caso, como os japoneses dizem, é uma obra voltada para o público seinen. Essa obra foi publicada pela Square Enix, a editora Square Enix, numa revista chamada Young Gangan. E essa história ela era lançada quinzenalmente lá no Japão, então demorou um pouquinho, tal, né? Você viu, foram 5 anos de publicação para 170 capítulos. A gente já viu obras que tem muito mais capítulos no mesmo período de tempo. Essa obra ela ficou famosa, né, lá no Japão, mas mesmo assim, o aspecto que eu consegui ver, lendo a obra até o final, é que ela tem o final é muito acelerado, então dá aquela impressão de que talvez ela tenha sido cancelada, mas dá um final legalzinho, assim, tipo, fica encaixadinho, tudo bonitinho, dá pra entender. A história ela se passa no âmbito medieval, né, ou seja, tem castelos, criaturas místicas, né, aquela coisa geral que todo mundo já conhece, né, âmbito medieval. E conta a história do Coincel, que é esse rapaz aqui. Esse cara, ele é desse jeito também, que tem as orelhas pontudas e tudo mais, porque ele não é humano. Ele é um híbrido de humano com elfo, né, que nesse mundo existem, mas os elfos não são, tipo, elfos tipo do Senhor dos Anéis, não. São elfos, tipo, criaturas tipo fadinhas, sabe? Aquela coisa bem escandinava, assim. Tanto que os nomes dos lugares, dos personagens, eles são todos em alemão. Inclusive os nomes dos capítulos também são em alemão, tá, galera? E é muito engraçado, porque assim, você tem o nome do capítulo e logo em seguida vem o nome, né, no caso em inglês ou em português, entre aspas, né? Mas todos os nomes de todos os capítulos são todos em alemão. Os nomes dos personagens são em alemão, das cidades são em alemão e, cara, é difícil ler, velho. Mano, eu não lembro de nome de quase ninguém, assim, porque era muito difícil mesmo. Mas voltando à história. Então, essa história se passa no âmbito medieval e conta a história do Coincel, que é o personagem principal, que ele tá em busca de vingança, cara. Porque, na verdade, ele não era um meio elfo, ele era um humano que foi traído pelos seus companheiros, né? Ele foi traído e morto por eles, deixado pra morrer. A gente fala Dark Fantasy, o que é isso, tal, né? É um mangá de Dark Fantasy. Dark Fantasy, na verdade, o que é? É fantasia com brutalidade, cara. Então, ou seja, você vai ter lá batalhas medievais, você vai ter questão de reis, cavaleiros, mas com muita magia. Então tem mago, tem feitiço, tem as criaturas mitológicas, tem criaturas fantásticas e tudo mais. E por conta disso a gente tem um mundo bem legal, assim, para se trabalhar. E é o que o autor, né, o Shiono faz nessa obra. E conforme a gente vai conhecendo esse personagem, você vê que ele é bem sério, assim, ele é bem decidido, sabe? Você vê que, tipo, ele seta que ele fala assim, cara, vou me vingar, tô atrás desses caras, né, esses caras estão fazendo tudo errado, vou me vingar. Tipo, você sabe que ele tem essa sede de vingança. E aí nos primeiros capítulos você vê que, tipo, você ainda não sabe pra quem tá sendo direcionada essa vingança, e aí você vai descobrindo tal, e você fala, caramba, mano, como assim? Então, cara, você começa a ver aquela história, tipo, poxa, mas o que tá acontecendo tal, e você vê que a ambientação, os traços do mangá, eles são bem bonitos, né, como vocês vão ver aí, tá vendo? No começo, eles têm uns traços bem legais, assim, com os personagens, você lembra que eu falei, tipo, pra adulto, então quer dizer, as mulheres são bem sensualizadas,
Isso é uma coisa que eles fazem lá, eu não curto muito, assim, porque acho meio desnecessário e vocês veem, né, tem imagens, tem criaturas, eles têm essas naves, né, essas fortalezas aéreas, tá vendo? Tudo aí pra vocês e tal. E é muito bem desenhado, cara. Eu gostei muito do desenho, o traço do autor, assim, ele é muito bom. Tanto que eu adoro os painéis quando ele faz de paisagem. Cara, eles são muito bonitos. Eu não sei se é ele que faz mesmo, ou se são alguns dos seus... Caraca, esqueci a palavra. Ajudante, não é ajudante. Caraca, mano. Não é auxiliar. Assistentes, lembrei. Isso. Eu não sei se são... Os painéis que ele faz são muito bonitos mesmo, assim. Eles são bem detalhados. As naves que eles fazem, né? Porque tem toda aquela lance de magia e tudo mais. Então eles andam com uns zeppelins, assim, bem estilosos e tal. E são bem desenhados, eles fazem frotas inteiras daquilo. Ou então quando tem ataques de dragões, né? Tipo, são muitos dragões que existem as frotas aladas, né? E aí vem... E a obra é boa, assim. Ele desenrola um pouco, no começo ele é bem frenético, assim. Até o capítulo 10, 15, cara, acontece muita coisa. Você fica meio tipo, caralho, tá acontecendo, tal, não sei o quê. E depois ele dá uma barrigada, assim, sabe? Tipo, ele dá uma parada... E aí, tipo, tem alguns pontos altos e outros baixos no decorrer da história. Então você vai ver lá que, tipo, mano, vai ver aquela barrigada, conta a história, tipo, de um cara, aí de uma mina que, tipo, meu, vai fazer pouquíssima diferença lá pra frente, mas naquele arco ele é importante. Aí conta um cara que, tipo, a história do cara que tá procurando não sei quem, que ajuda do Coincel, e aí ele às vezes ajuda, às vezes não ajuda, porque meu objetivo dele é cara, eu quero me vingar. Preciso me vingar. E ele põe esse objetivo e ele vai até o fim, cara. Vai até o fim. E porque assim, ele colocou na cabeça que ele precisa cumprir essa missão, custe o que custar. E ele vai derrotar e matar qualquer um que fique no seu caminho. Isso é muito legal mesmo. Tipo assim, cara, essa é a minha missão, eu vou fazer isso. E aí, conforme vai passando os capítulos, você vai ver que ele acaba ajudando um monte de gente, assim. Mas, se eu não me engano, tem 2 vezes só que ele ajuda e fala assim, meu, esse cara precisa da minha ajuda, eu vou ajudar ele de verdade. Mas a maioria, tipo assim, cara, eu vou ajudar esse cara porque esse cara vai me colocar naquele lugar que aí, tipo, eu vou chegar perto do meu objetivo. E isso acontece várias vezes, ele acaba conhecendo várias pessoas, e aí tem as missões, como eu disse, ele faz... E aí, Piguinho? Meu gato. Você vê que ele, tipo, vai fazendo as missões mesmo, tipo, cara... Aí ele vai ganhando seguidores, mas ele não quer seguidor. Fala, mano, me larga, eu não quero que ninguém me siga, cara. Eu quero ficar sozinho porque eu tenho que cumprir minha missão. Então ele, tipo, mano, abandona os caras, aí eles se reencontram e tudo mais. E acontece várias tramas. Tem trama política, batalha de campal com o exército. Tem de tudo um pouco nessa obra, cara. E é legal porque, assim, ela tenta entregar, muitas coisas ela entrega. Outras coisas não. Isso tem que ficar bem claro, né? Muita coisa, cara, não é tão boa assim. Caraca, mas por que você foi pegar um mangá que ninguém conhece? Que, sei lá, tipo, acho que metade das pessoas que leem mangá já ouviram falar dessa obra e está explicando ela pra gente agora. Eu falo, cara, por quê? Porque ela foi legal, cara. Foi uma leitura rápida, como eu disse, são 170 capítulos, demorei mais ou menos um mês pra ler. Leitura bem tranquila, não precisei, tipo, nossa, preciso ler isso aqui e tal. Não, eu tinha vontade de ler, cara, porque, tipo, elas paravam em determinadas ocasiões que eu ficava, poxa, o que vai acontecer agora, cara? E é muito legal, cara. Como eu disse, a ambientação é boa. Ele tem alguns vilões que são marcantes, são muito bons, alguns vilões. Outros são facilmente esquecíveis. Algumas tramas que tem subtramas também são facilmente esquecíveis. Tem coisas muito esquecíveis, mas como eu disse, tem algumas coisas que eles entregam. Então, tipo, pra avaliar essa obra, eu vou colocar, né, eu vou avaliar 5 aspectos dessas histórias, somente mangá. E o primeiro deles é a história. A história de Ubelblot, ela é boa, cara. Ela envolve você no começo, ela dá umas craqueladas, e o final é um final aceitável, é legal. Tipo, acontece algumas coisinhas lá, você fica meio assim, mas é aceitável. Ela é legal, me prendeu pra ler, mas não foi nada, tipo, tão inovador, que, nossa, cara, que plot, e aí vira-volta aconteceu, nossa, meu, melhor história do mundo. Não, mas entregou, cara. Entregou, me entreteu, gostei de ler, gostei de ver. É por isso que, tipo, pra história mesmo, eu vou dar uma nota 7, tá? O segundo ponto que eu vou colocar aqui pra eu avaliar, né, no caso, é a questão do desenho mesmo. O desenho, cara, eu vou dar uma nota 8, porque, como eu disse, ele é bem bonito. Nos painéis, tem alguns painéis que são deslumbrantes, sem você ver, dá pra você ficar vendo, você quer ver os detalhes, você fica lendo ali. E quem gosta de desenho, principalmente como eu, assim.
Então você vê, tem vários detalhes e tal. Mas por que que eu não vou dar uma nota 10 pra esse desenho? Porque muitas vezes, cara, esse autor ele é preguiçoso demais, cara. É muito preguiçoso. Então ele usa recursos, que eu vou colocar aqui pra vocês, tá vendo? Ó, de copia e cola, tá vendo? Ó, tem um dragão, tipo, parecidos aí. Tem aqui esse painel aqui que eu... Mano, olha isso aqui, cara. Não dá, velho. Tá vendo? Tem várias coisas parecidas. Tipo, o cara desenha um, só vai copiando e colando. Tipo, não muda nem o ângulo, entendeu? Então, mas por causa desses aspectos, não vai levar um 10. Ei, Pigo. Licença, Pigão. O Bartozinho aqui. E aí, Bartozinho? Dá um oi lá pro pessoal. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai. E por isso eu vou dar um 8. Por causa desses recursos que, meu, às vezes incomoda. E outra coisa, cara. Meu, eles fazem uns painéis de 2 páginas extremamente desnecessários. Terceiro aspecto, eu vou falar sobre os personagens, sabe? Porque os personagens, como eu disse, tem alguns que são realmente esquecíveis, assim. Mas os que marcam você, eles realmente marcam, sabe? Por exemplo, tem o Coincel, que é o principal. Depois você vai ter o Kifis, que é Ickfes, vou escrever aqui, tá? Que é como se fosse um antagonista do Coincel no começo, mas as histórias vão desenrolando. Mas ele é um personagem muito legal, ele fica marcado pra você. Os personagens que já morreram, cara, estão mortos. E você lembra deles, cara, porque eles são marcantes, sabe? Tipo, o Gustav, o Kfer, sabe? E eles já morreram, cara, estão mortos desde o início do negócio, mas quando eu apresento ele pra você, você gosta deles, tá ligado? Eusaria, que é outro personagem, que essa aqui, são muito, muito marcantes, sabe? Tipo, eles dão uma explicação pra ele, dão um background que você se importa mais com aquele personagem do que o que tá vivo aqui agora, tá ligado? Então os personagens são muito bons, são marcantes. Os que marcam, eles marcam mesmo. Você fica com dó, você sente a pena. Então por isso eu vou dar uma nota 7 pra esses personagens que foram bem legais. Você entregou, mas tem muitos lá, principalmente alguns inimigos que passaram batido. O aspecto 5, pra mim, que eu vou colocar aqui são aqueles momentos marcantes. Sabe quando você vai falar de um filme com seus amigos, ou você lê um livro, ou vocês estão lendo algum mangá juntos, e aí você fala, puta, cara, sabe esse momento aqui, cara, me lembrou daquele que aconteceu lá, sei lá, no capítulo 12, ou então, puta, mano, esse livro é foda, sabe? Quando chega na metade, aconteceu aquele bagulho lá com o personagem tal, não sei o que. Isso é um momento marcante pra mim. Tipo, o Mark falou assim, cara, essa hora, cara, mano, achei... E nesse mangá, em 170 páginas, cara, o autor me entregou um, cara, que eu falei, mano, que bagulho da hora, velho. Falei, cara, eu nunca vou me esquecer disso aqui, eu nunca vou me esquecer. Que é durante uma revolta que acontece, e acontece tanta coisa legal e tanta merda, que eu falei, mano, isso aqui eu nunca vou esquecer. E por isso minha nota no momento marcante é 3, cara, porque, poxa, mano, um só, cara. Poxa, nem na batalha final você... Poxa, nem na batalha final. Eu gostei, mas... E o quinto e último aspecto são confrontos. Confronto pode ser na porrada, briga de espada, confronto mental, psicológico, batalha de boca a boca, sabe? Que a gente vê. E em confrontos, eu vou dar uma nota 5. Por quê? As batalhas, elas são muito rápidas, cara. Tipo, assim, busca, né, pra até chegar no local, até ter o confronto com um dos alvos da vingança do Coincel, ela é muito rápida. O que demora mesmo é até chegar lá. Quando chega, eles trocam, né? Eles têm um confronto verbal. E quando acaba esse confronto verbal, a morte do personagem é muito rápida. E outra coisa que me deixou muito a desejar foram as batalhas campais, porque ele não entrega também. Eles mostram, tipo, o confronto de dois exércitos, assim, se juntando, sabe? Tem nem meus dedos assim, ó. Faz assim, ó. E não mostra a galera, tipo, matando um outro. Às vezes mostra, mas é muito pouquinho. E a questão das estratégias mesmo, de batalhas, porque, cara, é um negócio medieval, tipo, tem revolta, rebelião, guerra, ascensão ao poder. Então, tipo, na hora dos confrontos de exército, que era um negócio que eu queria ver muito, não entregou também. Então, é isso. E aí tem algumas lutas, tipo, assim, algumas lutas principais são realmente boas, né? Batalhas com espada mesmo, são muito boas, mas, no geral, 5. Não me surpreendeu muito. E por conta disso, a gente faz, né, a média desses pontos que eu vou colocar aqui, assim, ó. E aí a gente pode tirar uma nota geral 6, né? Esse mangá então tem uma nota 6 nesses aspectos que a gente está trabalhando, por conta desses fatores que eu já disse pra vocês. Então uma nota 6. Então aí quem quiser ler, pode ler. Recomendo, assim, é uma leitura bem legal, porque ela não é tão chata. Tem alguns momentos que acontecem muitos diálogos, assim, parece que eles não vão pra lugar nenhum, mas fora isso ele é bem legal mesmo.
A questão dos personagens, tem alguns personagens, né, que são alguns deuses que, cara, são muito legais. Como eu disse, o cenário é muito bonito, eles têm algumas questões de moral, sabe, de dever cumprido, honra, dever cumprido, honra e fé. Isso mesmo, fé. Mas não fé, tipo, fé em Deus. Não, fé na pessoa, sabe? Tipo, cara, eu acredito que aquele cara, aquele maluco ali, ó, que é meu amigo, ele não vai me trair, porque ele é um cara muito bom. Ele não pode ter feito isso. Tá vendo aquele outro maluco ali, ó? Cara, ele não podia ter feito aquilo. Por quê? Porque, meu, ele é um cara bom, mano. Eu acredito nele. Eu sempre segui ele, cara. Conheço as índoles dele. E às vezes aquele cara que você fala, não, que não pode, ele é um bosta. E eu não sei que ele é um bosta. Mas ele é. E é isso que é muito legal, cara. A questão da fé. É um negócio muito legal, você sabe? Tipo, a honra de você seguir o seu lorde, o seu senhor, o seu rei e fazer o que tem que fazer. Isso é muito legal, cara. Por isso que é bom ler. Por isso. E é isso, galera. Tipo, mano, esse é o mangá, Belblat, nota 6, nos meus critérios. E se vocês quiserem um dia eu trago um mangá nota 10 pra vocês. Puta, mangá nota 10, cara. Eu vou tirar do meu top 5 de mangás que eu adoro. E aí eu posso falar pra vocês, tipo, cara, a gente vai se falando aí. E é isso. Brigadão aí, falei um monte de besteira, mas obrigado aí. Se você gostou, deixa o like. Se você tiver mais alguma dúvida, recomendações de mangá, cara, adoro. Eu adoro ler mangá, gosto muito. Deixa aí nos comentários. Deixem nos comentários um mangá que vocês quiserem que eu leia, posso ler. Se não for muito comprido, tipo 300 capítulos, eu tento ler em 1-2 meses, trago uma resenha pra vocês também, falo que eu gostei, que eu não gostei. E a gente vai se falando aí, pessoal. Brigadão. E qualquer coisa, tamo aí. Valeu!